estão com novos horários de funcionamento. Confira em www.zafari.com.br e também nas nossas redes sociais. Portanto, Zafari com novos horários e você pode confirmar, né? Sala de redação vai falar do jogo de ontem do Inter, sua vitória de 1-0 sobre o Novo Hamburgo, o jogo de hoje, a representação do Grêmio, a volta de Renato ao trabalho, enfim, temos assuntos de sobra. Tudo em nome de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. Grupo IESA, vamos juntos, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. A Gran Reserva da Aurora sai da frente. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. E ainda Zafari Bourbon, com novos horários. Confira www.zafari.com.br, tá bom? Bem, Adroaldo Guerra Filho, o Inter ontem teve sua segunda vitória, é líder por pontos, mas é terceiro colocado, atenção, não vai o Leonardo ficar bravo comigo, tá? É terceiro colocado no aproveitamento, mas é líder nos pontos ganhos com 10 pontos em 5 jogos. E o que tu me diz do jogo de ontem e da evolução que eventualmente, na tua opinião, o Inter tenha tido, hein, Guerrinha? Boa tarde, Pedro, boa tarde, amigos. O jogo de ontem foi uma sopinha de hospital, né? Sem sal, completamente sem sal. O importante foi o resultado. Agora a gente precisa entender que alguns jogadores terão que obrigatoriamente serem testados. Eu só fico me perguntando, com a chegada do Palácio, o Marcos Guilherme vai continuar tendo chance no time? Não, não vai. Mesmo que tenha feito gol ontem, né? O gol pode custar muito caro para o Internacional. O Internacional tem Yuri Alberto, Galhardo, Abel Hernandes. Galhardo não, Yuri Alberto, Guerreiro e Abel Hernandes. E aí joga o Galhardo, que não vai jogar de centroavante, é perder tempo. O Lindoso, na primeira posição do meio campo, ele não acrescenta nada, ele é um jogador que carimba a bola. Então, eu acho que está certo fazer os testes, mas aquele negócio que o treinador estava acompanhando o Internacional há algum tempo, me parece que é balela. Porque se estava acompanhando, não pode repetir erros que os outros cometeram lá no início. Volto a dizer, é um início de trabalho. Alguns jogadores precisam sim serem testados, mas alguns outros já mostraram que não vão acrescentar quase nada onde estão sendo escalados. Então, me parece que a partir de agora tem que se aproximar de colocar em campo um time mais equilibrado do que tem colocado. Ontem o Inter enfrentou um adversário e vai continuar enfrentando adversários desse calibre, fracos. O Novo Hamburgo não ganhou nenhum jogo. E o Internacional terminou o jogo todo atrapalhado, defendendo. Teve uma bola do zagueiro que pegou no peito do Danilo, que salvou o empate. Tudo isso aconteceu. Eu sei, volto a dizer, é início de trabalho. Mas já no início tem que tentar se aproximar daquilo que é o melhor do Inter. E não foi o caso de ontem. Guerrinha, o que me pareceu ontem especialmente preocupante, primeiro a premissa assim, cláusula pétrea, tá? Um cara como o Ramírez que chega para fazer diferente, ele tem que ter tempo de estabelecer as suas diferenças. Isso está colocado e fechamos esse acordo. Mas é preocupante para a torcida do Internacional, imagino eu, se fosse colorado, que um treinador que supostamente acompanhou o Inter desde que acertou com o Internacional, ainda no Brasileirão do ano passado, que ele repita escolhas cuja resposta é no mínimo discutível. E o Marcos Guilherme, em cima de quem eu não quero forçar nenhuma barra porque não é intenção minha perseguir quem quer que seja, mas a resposta do Marcos Guilherme ontem de novo foi ruim. O gol dele, ninguém tira o mérito, ele está no lugar certo, é uma cobrança de falta, a zaga falha, problema da zaga, ele faz o gol, se emociona, era aniversário de casamento dele, a mulher fez uma mensagem bonita, isto é outra história e é muito bonito de dizer, mas como disse o Guerra no Entre Vírgulas, se o Internacional avaliar mal o que aconteceu ontem, é um gol que, por incrível que pareça, pode fazer mal ao Internacional. Porque a resposta do Marcos Guilherme não foi boa. A resposta do Rodrigo Lindoso, de primeiro volante, ele é muito conhecida. Mas, em tese, o Rodrigo Dourado não podia jogar 90 minutos. Então, embora a premissa seja, deixa o cara trabalhar e tenha tempo para trabalhar, o Inter ontem não teve
1 centímetro de evolução sobre o que eu vi contra o Ipiranga de Erechim. Mas não teve teve nenhuma saída de bola errada ontem, né? Que teve 4 ou 5 contra o Ipiranga, né? Mas o Inter fez 4 contra o Ipiranga, ontem fez um só. Então essa troca eu faço. E ontem quase o Inter erra pouco, constrói pouco. Sim, mas o Inter constrói pouco, erra pouco e constrói muito pouco. Isso é muito parecido com o que eu já vi, Pedro. Para ser diferente, o time precisa muito mais. Eu não tenho nenhuma dúvida, boa tarde para todo mundo, eu não tenho nenhuma dúvida que o Marcos Guilherme vai ser reserva, que o Lindoso vai ser reserva. Esses jogadores não serão titulares. Ele está colocando ali porque ele tem que dar minutos para todos eles, porque ele chegou lá para os caras e disse, olha, eu cheguei de fora, eu parto tudo do zero aqui, eu não quero ouvir que se me disseram que fulano é A ou B, eu vou dar a chance para todo mundo, depois te dou o time. Eu, pelo menos, não tenho dúvida que o Marcos Guilherme será reserva no Inter, assim como o Lindoso, porque o Lindoso até sabe fazer aquele posicionamento para sair jogando, mas na hora de dar o passe mais longo, ele não acertou nenhum passe longo, por exemplo, ontem. Ele foi muito mal, o Lindoso, nessa parte, que é a parte que é mais importante, né? Mais diferente que a parte da construção ali, ofensiva. Agora, de resto, eu vi assim o Inter, alguns jogadores tentando fazer o que o Ramírez pede, né? Então, assim, os zagueiros ali, o Zé Gabriel e o Cuesta, quando tem espaço, avançar com a bola. Tentar ganhar terreno, e aí sai alguém na marcação, dá o passo para o lado para tentar fazer vantagem. Os laterais, os dois, ao contrário do Eduardo Cudê, que tinham que jogar como extremas, agora eles têm que jogar por dentro, porque são os ponteiros que fazem essa função. Erraram muito. Moisés e o Rodinei tiveram as mesmas dificuldades de fazer algo diferente do que eles vinham fazendo. Quando eles foram devolvidos àquele modelo do Abel, eu acho pelo menos, eles passaram a render melhor porque eles estavam mais acostumados a fazer aquilo. Eles tiveram dificuldade de ser ponteiros lá com o Cudê, por enquanto, neste segundo jogo, na hora de entrar por dentro, dificuldade, aí erra um passe, dá contra-ataque para o adversário, quer dizer, algumas coisas que têm que ser resolvidas, mas aí é com o tempo que isso vai acontecer. Então eu vi algumas tentativas, mas falhas. O Inter levantou 45 bolas para a área. É óbvio que não conseguiu jogar por baixo ainda. Potter, dá para dizer o quê, Potter? Difícil, né, Pedro? Difícil porque o Gauchão é um campeonato que ele apresenta dificuldades menores durante o ano, né? Ele tem uma competição dentro dele que é o Grenal. Ele tem uma cobrança quando as coisas não estão acontecendo que é muito grande, então a avaliação de testes fica um pouquinho mais complicado, né? Tem algumas coisas que são bem óbvias, assim, eu queria tentar entender. Eu acho que é muito mais uma questão também física, essa maratona de testes, assim, do que também uma coisa, uma avaliação técnica, né? Tudo bem que o sistema de jogo vai ser um diferente, assim, mas algumas coisas a gente já sabia, já, né? Vou pegar um pouquinho a coisa do Rodrigo Lindoso. A gente sabe, né? A gente já sabe. Mesmo num jogo de posição, a gente sabe qual é a capacidade que o Lindoso tem, né? Um homem muito mais de marcação do que criação, então esse é tão importante. Eu não sei se aquilo ali é um teste. A repetição do Marcos Guilherme é um teste. Eu acho que é muito mais um começo de uma temporada de novo quebrada mais devagar do que algumas convicções ali, né? Tudo bem que jogadores dão guinadas na carreira, né? Aquele cara que faz 2 temporadas que não joga nada, daqui a pouco aparece, encontra o seu futebol. Não sei se vocês leram a carta do Wendel de despedida. O Wendel pede desculpas para a torcida do Colorado e ele coloca na carta uma meia-culpa de que ele realmente não rendeu na parte ele classifica como parte, não sei se é técnica, ele usa alguma palavra mais de futebol. Então eu acho que o Miguel Ramírez não está fazendo testes para ver se os caras são bons. Eu acho que tem um pouquinho de fisiologia, um pouquinho de preparo físico, um pouquinho de descanso, né? Porque tem algumas coisas que são calamidades de tão clara, Pedro. Né? A gente sabe, se a gente estava discutindo aqui na semana passada, se o Rodrigo Dourado pode fazer a função, né? A gente tem certeza absoluta, no sinal de 1h15, Maurício Saraiva, de que o Rodrigo Lindoso não consegue fazer. Né? Eu tô falando aquela função. Ele é um cara para depois entrar no segundo tempo. Então, não me parece que é uma fase de testes como a gente está pensando. Eu acho que é muito mais uma coisa junto com a fisiologia, de voltar devagarinho. Os caras estavam até o último segundo do Brasileirão lutando, tiveram um tempinho de férias, vão voltar mais devagar. Claro, já dá pra ver, por exemplo, o Patrick numa posição mais avançada, na esquerda. Algumas tentativas, né, de algumas coisas diferentes. Assim. Agora, essas peças que a gente sabe que ou acontece um milagre, ou elas nunca vão virar titular do Inter, com qualquer treinador...
Não vão virar. Mas é então eu acho que é muito né? mais um pensamento, Bagé, um pensamento muito mais de, não, vamos começar mais devagar a temporada, vamos descansar mais, né? Por exemplo, ontem, o Guerreiro Potter... e o Dourado ficam no banco. Ele até falou que está escalando um pouco mais pela parte física, lembra, Potter? Então, na entrevista ele disse, olha, a parte física está pegando mais forte no começo. O Dourado vai jogar contra o Caxias, é óbvio que ele está na frente do Lindoso, todo mundo sabe disso. Ele está chegando e ele tem que dar oportunidade, ele não pode chegar para assumir um vestiário e começar a descartar jogadores sem pelo menos observar. E aí ele perde a mão do grupo. Tem também uma relação interna de grupo. Para mim está muito claro isso. E ele aproveita esses jogos. O Marcos Guilherme, a gente sabe o que o Marcos Guilherme pode dar. Mas ele já está criando um modelo de jogo. Ele está esperando o Palácios chegar e aí ele só encaixa as peças. À medida em que ele vai dando oportunidades, ele vai criando o modelo e vai formatando o time. O Lindoso, ele entendeu a posição. Em comparação ao Edenilson, por exemplo, que não é dali, o Edenilson não entendeu a posição. O Lindoso, por hora, vinha receber a bola entre os zagueiros. Por hora, ele via que quem fazia era o Danilo Fernandes e não precisava de recuar. Ele se posicionava atrás da linha de 2 atacantes para receber no espaço vazio e, a partir dali, iniciar a construção da jogada. Ele entendeu. O que falta para o Lindoso é ser mais cerebral. Isso ele não vai ser. Ele não é o jogador para essa função. Talvez ele não vai mudar o que ele já era. Vamos observar, mas ele não pode chegar e descartar o Lindoso, por exemplo, sem testar o cara. Aí ele vai chegar na frente do Lindoso e vai dizer assim, Potter, ó, Lindoso, tu fez isso, isso e isso, mas eu preciso que tu faça aquilo e mais aquilo. E isso tu mas, não pode Léo, dar. Escolhas dentro de um vestiário de futebol acontecem todo dia. Quando Abel Braga chega no meio de uma competição, ele não precisou dar chance pro Lindoso no time titular. O vestiário de futebol e os jogadores sabem quem está num bom momento e quem está num mau momento. É por isso que eu acho que não é teste o que está acontecendo. Teste tático ou técnico. Eu acho que é muito mais um começo de temporada com um giro de jogadores, principalmente aqueles que estavam jogando menos, óbvio que aparecem algumas convicções, mas assim, o vestiário, Léo, ele é um local onde quem mais sabe são os jogadores. Entende? Então, tipo assim, todo mundo sabe que o Lindoso... ele não precisa pode dizer, cancelar ninguém, Potter. Ele não pode cancelar o cara sem saber. Eu discordo, Diogo. Eu acho que não é. Não existe cancelamento no vestiário de futebol. Não existe. Ir pra reserva não é isso, entende? Ir pra reserva. Não. Eu digo assim, ele chegou de fora, tá? Ele nunca trabalhou presencialmente, ele pessoalmente com o Rodrigo Dourado, por exemplo. Ele não pode chegar e cancelar o Rodrigo Dourado. Fora, né? Tudo bem, Pedro, mas eu digo um estrangeiro que eventualmente acompanha mesmo. Ele não pode chegar, Potter, e assim, ó, eu vou cancelar o Rodrigo Dourado. Não, ele tem que trabalhar com o cara e dar espaço pra ele. São coisas diferentes. Por que a gente discutiu o Dourado? Porque ele era titular capitão. O Lindoso era reserva. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Dourado tá sem a parte física, ele vai jogar, Potter. Parte física, ele tá sem a parte física. Eu não tô criticando os testes, eu quero que ele faça mais testes. Não, eu sei. Eu só tô dizendo pra ti que eu acho. Eu compreendo, Maurício. Eu compreendo, assim, deu 2 jogos pro Marcos Guilherme. Se ele continuar insistindo com o Marcos Guilherme, 1, 2, 3, 4, 5, bom, aí eu vou criticá-lo. Duramente, porque eu sei que ele não joga nada. Eu só entendo o Marcos Guilherme naquilo que o Leonardo disse. Ele vai testar a função. Mesmo que o jogador não seja o que vai jogar. E a partir daí tentar acostumar o time a esta função daquele jeito que faz o Marcos Guilherme. Não, mas aí, é só dessa forma que eu entendo. Agora, vale a pena? Não sei se vale a pena. Ele está formatando porque daqui a pouco, vamos supor, tá? É uma suposição. Ele vou armar o time com o Guerreiro e o Yuri Alberto. Aí quando chegar o Palácios, eu chamo a turma e diz assim, pessoal, agora não é mais assim com 2. Agora vai ter um cara do lado direito, outro lado esquerdo, a movimentação é essa. Aí ele dá um nó na cabeça dos caras. Porque ele já tá, mas a pergunta que eu faço... trazendo muito conceito, Maurício, para a cabeça dos caras. E ele precisa criar uma mecânica, mesmo que seja com o Marcos Guilherme, que a gente conhece, que não entrega tudo que a posição exige. Mas aí é que entra um ponto, eu quero ter cuidado com o Marcos Guilherme, porque é um cara muito visado, passou muito tempo sem fazer gol, ontem fez o gol, se emocionou, tudo que a gente já falou a respeito do ser humano Marcos Guilherme. Maurício, a gente discute muito o Marcos Guilherme. Isso faz parte do processo, Maurício. Assim como se elogia, entendeu? E a gente cansa de elogiar, perfeito. Transforma jogador em artista, transforma jogador em salário de 3 dígitos, a gente critica. É normal. Isso é do jogo. Bem, Guerra, a mas gente aí, é criticado, eu sei, a gente é elogiado na imprensa. É normal. Esse negócio cheio de dedo, ele tá mal. Há 1 ano que ele tá mal. Há 1 ano. Então não perca tempo com ele. Tá, entendi.
Não, eu também entendo, Guerra, como você e como outros tantos de nós, que a insistência com o Marcos Guilherme, ela é equivocada, porque expõe o Marcos Guilherme a uma crítica tão reiterada que fica parecendo que é persecutória, e não é. Não se faz, ou eu vou falar por mim e me dou o direito de falar por vocês todos desta bancada. Ninguém está aqui para perseguir profissional qualquer. Mas como ele é exposto reiteradamente para fazer pouco, que é o que ele tem feito há muito tempo, mesmo o gol dele de ontem não desfaz a atuação ruim dele. Então, quando o treinador repete uma escolha tão discutível como essa, eu vou pensar naquilo que o Guerra estava falando quando eu entrei no programa. Não parece que ele observou o Internacional desde o ano passado, porque esta resposta pequena do Marcos Guilherme já é do ano passado. E mas ele buscou velocidade, está mantendo, né? Essa resposta, e o Caio Vidal foi para o banco. Mas velocidade, Alex, o Caio Vidal tem. E o Caio Vidal tem mais gols do que o Marcos Guilherme. Não, porque ele não pode chegar cancelando todo mundo, Maurício. Dele, mas eu não entendo. Eu não entendo. Eu acredito que ele está dando rodagem. Ele só pode estar dando rodagem para os dois. Mas quem já tem rodagem, isso, só isso. Não, mas tudo bem. Não vai jogar o Marcos Guilherme. Claro, é que eu não consegui terminar a frase, só para ficar claro. Eu não sou fã do Marcos Guilherme. Por mim, pensando como jogador, como treinador de futebol, se eu tivesse parte da direção do Internacional, é o jogador que não estaria no radar, porque para mim ele não mostrou nada nos outros clubes. Ele não quis ir para o Fortaleza. Potencializasse a vinda dele para cá. Agora, considerando a maneira que está jogando ou que quer jogar o Miguel Ángel Ramírez, porque o gol do Internacional que nasce ontem não teve nada de evolução, na minha modestíssima opinião. Foi uma bola alçada para dentro da área que, se o goleiro sai, a gente não estava discutindo o gol do Marcos Guilherme. Não foi jogada trabalhada, Alex, não foi jogada de infiltração. Eu só acredito que seja velocidade. Essa é a pergunta que eu quero fazer. Eu quero fazer para o Potter, que é aqui a condição do que une o jornalista com o torcedor do lado do Inter. Quando sai a escalação de ontem, Potter, do Internacional, de 1 a 11, se eu sou torcedor do Internacional, eu olho a escalação e digo assim, parei um pouquinho. Tudo isso aqui eu já vi. Tudo isso aqui não me remete a qualquer ruptura, a qualquer novidade, porque isso aqui tudo eu já vi. E aí você vê, não, mas vamos dar uma chance, deixa os caras jogarem. E aí o primeiro tempo do Internacional é de uma velocidade paquidérmica. O Internacional troca passes em paralelo ao gol interminavelmente. E isso tudo eu também já vi. Você, na condição de torcedor, você não teve algumas vezes a sensação do déjà vu? Eu ia abrir uma cerveja, eu abri um uísque. Na hora que eu vi a escalação, Maurício, precisava de uma coisa mais forte, né? Mas tirando uma brincadeira, Maurício, é aí que tá, assim, deixa eu só entrar onde que eu discordei do Léo e do Diogo, sabe? Quem mais sabe, os jogadores de futebol não acham que é cancelamento chegar um treinador e colocar o Marcos Guilherme no banco. Porque os jogadores de futebol, todos no vestiário do Inter, sabem que o momento do Marcos Guilherme não é o ideal. Que o momento é do Caio Vidal. Botando essa observação, a gente pode ampliar isso aí. O que eu penso agora? Tem que testar todo mundo mesmo. Repetir, beleza. Agora, o porquê que ele está fazendo isso, eu acho que não é tático e técnico. Eu acho que é muito mais físico, como ele disse ontem na entrevista coletiva, do que qualquer outra coisa. É por isso que eu não vou me... por que o Marcos Guilherme jogou 2 jogos? Por que o Lindoso está numa função que a gente sabe que não vai ser ideal para ele? Tipo assim, então eu não vou gastar verbo nisso, porque se eu sei, o Miguel Ángel Ramírez sabe 20 vezes mais. Porque ele tem ele tem um vestiário e tem uma visão melhor que a minha, né? Então acho que é muito mais físico. O treinador foi contratado por apostar nos meninos. O Caio Vidal é muito mais menino, muito mais promissor que o outro. Muito mais. O Caio Vidal tem muito mais chance de permanecer no Beira-Rio do que o Marcos Guilherme. Muito mais. E vai acontecer, Guerra. Né? O Marcos Guilherme é questão de tempo, Guerra. Pois é. O Marcos Guilherme é reserva, gente. O Marcos Guilherme não quis ir para o Fortaleza. Né? Então é questão de tempo. É só o começo de um trabalho. Ele tem, 10 sessões de treinos. Ele está montando ele está formatando um time. O titular dessa posição foi anunciado agora, né? Eu entendo tudo isso e concordo com tudo isso. Só que eu acho que o treinador que chega, ele tem que fazer o seguinte, vem cá, quem é que afundou no ano passado? O Beltrano, Ciclano, Fulano, muito bem. Bom, esses aqui, o que é que vocês vão fazer com eles? Nós estamos procurando o clube para eles. Bom, esses estão fora. Estão fora. Se o clube está procurando o clube para eles estão fora. Não vamos perder tempo. Vamos adiantar o serviço. Até porque eu não tenho tempo daqui a pouco. O calendário não me permite treino. Bom, então vamos adiantar. Não, retrocedeu. Olha, eu vou tentar de novo. Não tenta de novo. Vamos para frente. Vamos ver o que vai acontecer. Testa lá o Caio Vidal. Não é o que eu quero, o Caio Vidal. Muito bem, vamos esperar o Palácio. Perfeito.
O Caio Vidal é um menino, daqui a pouco tem mercado, essas coisas todas. O Marcos Guilherme não tem. Não é só o Marcos, eu não estou também querendo botar o Marcos Guilherme na cruz e tocar os pregos, não é isso. Esse é o cuidado, é que ele está exposto, né, Guerra? Ele eu fica estou baseado no mas que ele todos nós produziu. Eu estamos gostaria expostos, né, muito de dizer Maurício? assim, olha, o Marcos Guilherme produziu muito bem, ele merece estar nos planos pelo menos para ser testado. Outro que eu vou dizer para vocês, o Rodinei. Todo mundo sabe que o Internacional não vai pagar 4 milhões pelo Rodinei. Todo mundo sabe. Não perde tempo. Faz a fila andar, não é ele, tu não vai ter ele na hora da verdade. Então, isso é que eu fico pensando. Por que perder tempo? Não perde. O tempo é precioso, ainda mais daqui a pouco vai ter Libertadores brasileiro, vai ter tudo junto. Não tem tempo para nada. Não perde tempo. O que eu discordo ali, Potter, que tu tá mencionando ali, eu e o Léo, sobre discordâncias. Eu tenho certeza, mas tenho certeza mesmo, assim, que o Miguel Ramírez viu o Marcos Guilherme jogando, pegou informações e sabe que ele não é o cara que vai dar resposta para ele. Ele só está fazendo isso, ele não quer chegar num lugar e dizer o seguinte, ó, tu não vai jogar, tu não vai jogar, tu não vai jogar porque me disseram que tu não pode jogar ou porque eu vi que tu não pode, não vou nem te deixar uma chance. Ele está dando algumas chances, é óbvio que ele não vai ser titular, daqui a pouco o Inter vai negociá-lo. Ele fez isso com o menino lateral esquerdo. Que ele não foi... Qual lateral? O Léo, ele já baixou, inclusive. O Léo Borges. Ele não estava nem no banco ontem. Precisou improvisar. Ele já fez isso. Ele não testou o Léo para dizer assim, olha, o Léo não serve, o Léo tem que voltar para a base. Não fez isso. Então, não é regra geral isso. Vamos devagar. Tem alguns eu acho que não tem pra... É por isso, Diogo, que não vai ser igual para todos. Ó, o Marcos Guilherme vai ter um jogo e meio, fulano vai ter um jogo e meio, Beltrano vai ter um jogo e meio. Diogo, a minha fala muito mais é uma fala de apoio ao Miguel Ramírez do que qualquer outra coisa. Né? Por isso que eu tô falando, para mim não é teste. A repetição do Marcos Guilherme não é teste. É um começo de temporada com jogadores esgotados fisicamente e mentalmente. Teste, né? Eu acho que aí é teste, Pedro, por causa da função, né? Pra ver se o Dourado que ele vai fazer uma nova função, teste de função. Agora que ele é titular do Inter hoje, ele é. Enquanto ele não contratar uns 5, é. E será sempre. Duvido que consiga coisa melhor. O Rafinha tá dando uma entrevista coletiva agora, o Rafinha lateral, uma entrevista solitária agora para o Sport TV e tá colocando a culpa no Flamengo, que disse que era falta de dinheiro por causa da pandemia, e ele tá lá argumentando, dizendo que não é isso. Que tem algo de ele acha que é revanche do Palmeiras, né? Ele acha que é revanche do Palmeiras, do Flamengo, que ele entende que o Flamengo não assimilou, que ele quis sair num determinado momento e agora está dando troco, impedindo ele de voltar. Mas ele foi oferecido para o Atlético Mineiro, que não quis, foi oferecido para o Grêmio, que não quis. Ele é um jogador que deve estar irritado porque ninguém está querendo ele no futebol brasileiro. É que aí você tem as velhas duas faces da moeda, né, Pedro? O que aconteceu? O Flamengo, com a sua direção, na dúvida você parte do princípio que a direção está errada, tá? Porque a direção do Flamengo tem feito tanta lambança desde o Ninho do Urubu, o caso dos meninos, que eu não vou partir do princípio que a direção está certa. Mas neste caso, eu tenho que lembrar o seguinte, time, né? O Rafinha... Não, isso é outra coisa. A competência deles para fazer futebol e time campeão, eu não vou duvidar, porque eu não sou maluco, não vou brigar com os fatos. Mas, de modo geral, a lida dos dirigentes com outras coisas que não a escolha do futebol, o Rafinha, por exemplo, é um cara que quando saiu do Flamengo, ele tinha recém-renovado um contrato e ganhou luvas integrais. Não estava no contrato dele que ele devesse devolver as luvas caso saísse. O que estava no contrato dele é que ele poderia sair sem ônus para o clube. E no contrato não dizia da devolução. Então ele saiu cumprindo o que estava escrito, tudo certo. Mas aí o Rafinha sai da Grécia, volta, Pedro, na ideia de vir para o Flamengo, e o Rafinha quer luvas de novo. Direito dele. Mas aí o Flamengo olha e diz assim, parei um pouquinho, eu paguei luva pro cara, o cara viajou, não me devolveu. Não estava escrito, não tinha quem devolver. Agora ele volta e quer luva outra vez. Luva sobre luva, não vou dar. E aí o Flamengo, neste caso, agiu com absoluta certeza. 1h30 da tarde. Agiu com absoluta certeza. Não, parei um pouquinho, luva sobre luva, dinheiro sobre dinheiro, eu não preciso. Aí o Rafinha agora tá dando a versão dele, é justo, é direito e vamos embora. No futebol brasileiro, com a bola e a liderança dele dentro de campo, me serve muito no Inter. Mas me serve léguas. Sim. Mas acho que é titular, capitão. Com o Saraiva? O Rodinei tu devolve pro Flamengo. Né? O Saraiva vai se recuperar pro começo do Brasileirão, é maio, junho. Entende? Aí ele bota uma disputa sadia ali.
E vai ser titular. Olha só, vai ser titular. Só, Absoluto. o Rafinha, o Pedro disse Atlético, né, Rafinha? Atlético Mineiro e Grêmio. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Grêmio. Eu acho que os clubes brasileiros, com essa questão da pandemia, os clubes brasileiros estão começando a cair na real. Tu não pode trazer, com todo respeito ao Rafinha, que tem uma baita trajetória, Europa, Schalke 04, Bayern de Munique, tu não pode trazer um lateral direito de 35 anos, que vai pedir 2 anos de contrato e que vai te pedir luvas e um salário alto. Aí tu tá fazendo mau uso do dinheiro alheio, porque o dinheiro não é dos dirigentes, o dinheiro é do clube. Mas o máximo que tu paga, Léo, pro Rafinha, por mês? Eu não contrato o Rafinha. Eu busco um jogador no mercado que tenha uma idade, como o Inter fez agora com o Carlos Palácio, ou eu aposto no Heitor, ou eu aposto no Wanderson, no caso do Grêmio, ou no próprio Felipe, que fez 22 jogos pela Série B ano passado pelo Brasil. Porque não adianta o Rafinha com 35 anos, quando chegar o segundo ano de contrato, ninguém me garante que o Rafinha não vai ter uma queda física, que é o que acontece com jogadores nessa faixa de idade. Um torcedor... tem uma queda física. Tu não pode apostar um alto valor em um jogador que não vai te dar um retorno ali na frente. Tá, mas é que, Léo, só tô perguntando isso pra ti, porque na semana passada tu falou pra mim que tu queria o Abel Hernandes. Vai fazer 31 anos e tem alto valor. 31, não 35. 31 e não 35. E outra, é centroavante, não é lateral direito. Ontem ele perdeu 2 gols, aliás, impressionantes. O torcedor hoje me escreveu o seguinte: bem que o Grêmio fez um contrato não contratar o Rafinha, porque esse sub-40 ganhando milhões, o Grêmio não pode apostar mais. Sub-40, olha só. Deixa eu Não, o que você pode fazer com o Rafinha, Pedro, é o seguinte: fazer uma proposta. Olha, Rafinha, eu quero você um ano, que eu tô acreditando. Sinceridade, transparência total. Eu tô acreditando que um ano você me dá uma resposta legal. O salário que eu tenho para te dar é esse. Agora, eu tenho bonificação por objetivo alcançado. Vamos? Isso, eu quero 2 anos e quero o dobro. Parabéns. Exatamente. Esse Parabéns. é o jogador, vamos seguir a nossa vida, cada um do seu jeito. Esse é o jogador, Maurício, do objetivo alcançado. Entendeu? Esse é o jogador do objetivo alcançado. Perfeito. Traz ele e diz, olha aqui, ó, se a gente for campeão, entra tanto na tua conta, se a gente não for campeão, a gente não pode pagar isso. É o objetivo alcançado. Futebol brasileiro teve como maior centroavante, maior artilheiro no ano passado. Quem? Quem foi o maior artilheiro do futebol brasileiro no ano passado? O Diego Souza, centroavante. Exatamente. O objetivo alcançado. Alcançou. Sim, mas o Rafinha em 2019 estava gastando bola, Léo. O que aconteceu de um ano para outro? Ele envelheceu 20 anos. Não, 2019 foi a temporada que ele pega ainda com a preparação europeia. Agora já está com a preparação brasileira. E outra, o Rafinha é o cara que termina o título e eu tenho que ir embora daqui, eu tenho um problema pessoal, eu tenho que ir embora. E aí ele deixa o Flamengo e vai pra Grécia. Chega na Grécia e não me adaptei aqui, eu quero voltar. Mas isso... mas isso é uma outra coisa, Léo. Não é outra coisa, não. Isso tá no pacote. Não, isso não é problema. Isso aí tu vai botar uma cláusula no contrato, o senhor tem que sair, tem 10 milhões de euros. É bom, tudo bem. Léo, eu quero jogador bom. Mas jogador bom? É que jogador bom e ao mesmo tempo padre é muito complicado. Mas por isso que tu tomou uísque ontem, quando tu viu a escalação. Mas aí tu tá indo pro sem gelo. Sem gelo. Ser padre. Não precisa Ô, Leonardo! Ainda bem, sem gelo. Leonardo, faz o seguinte, o Rafinha não é profissional, o Rafinha passou pelo Bayern de Munique, pelo Schalke 04, pelo Flamengo e não é profissional. Não, eu tô dizendo que tu sabe, eu não quero jogador padre. Eu quero jogador profissional que cumpra o contrato, que não chegue na metade do contrato e diz, eu tenho um problema pessoal, eu tô me separando, eu tenho que sair do Rio de Janeiro. Aí chega na Grécia, falando em dinheiro, quero voltar. Léo, isso é uma coisa rotineira, isso acontece, pode acontecer. Então não podia ter vindo o Cudê, que saiu. Vai te prevenir no contrato. O Cudê foi assim, deixou 10 milhões aí. Mas é uma paixão pelo Cudê, rapaz. Não, é que ele... Não, Léo, é que tipo assim, nós estamos discutindo agora aqui. Ele não ganha uma partida, ele não ganha uma partida faz 6 meses. Eu não tenho nada, eu tô feliz da vida com ele lá. Mas o time dele é muito ruim, Guerrinha. É difícil ganhar com o time ruim. Então abraça a causa. O Rafinha é bom jogador. Me serve porque é bom jogador. O pior é o lateral direito que acorda cedo, como diz o Guerrinha, que chega 2 horas antes na academia, que não desmancha coisa e não joga nada. Potter, olha só, tu tem um cenário em que teu clube, o teu clube, no caso o Inter, ele tá deixando de arrecadar. Vamos pegar o exemplo do Inter, tá? Poderia ser o Grêmio, ele tá deixando de arrecadar. Ele não tem bilheteria. O Flamengo é mais. O Flamengo é 100 milhões. Beira 100 milhões. Tá, mas Léo, eu não vou pagar 2 milhões pra ele. Eu vou fazer esse contrato que foi falado no programa. Claro, óbvio. Por exemplo, assim, o Abel Hernandes ganha 700 mil por mês, Léo. 700 ao todo. Mas era 500. Não, paga tudo 700. 500 é líquido. Não, mas na semana passada disse que 500 era o pacote todo. Não, eu trouxe informação que é 455 mil reais líquidos. O pacote é maior.
Se tá pagando isso por um centroavante quarto reserva, então vai ali, encosta e fala isso pro Rafinha. Potter, ganha o que tu ganha, Potter. Potter, ganha o que tu ganha. Mas aí eu contracenso porque a gente cobra a gurizada, só pra completar, cobra a gurizada no time que é trazer o Rafinha e o Heitor, por exemplo. Não, só um pouquinho, ele é titular absoluto, Léo. Contratar titular absoluto, o Guri espera. O problema é trazer o Paulo César. Desculpa, o Paulo Vitor. Aí é um problema. Agora o Rafinha não, né? Já pensou em ter conta grátis? Hein, Potter? Já pensou em ter conta grátis? Cartão de crédito e muito mais. Então, Potter, vai pro Agibank. O melhor banco para te receber teu salário ou benefício. Consulte condições dos produtos. Faz isso. Essa semana aí. Na próxima escalação do Ramírez, tu faz um acompanhamento perfeito para um belo churrasco, bota a família tudo junto, abre uma Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Aproveite com moderação. E o Grupo IAS, hein? Pois é, o Grupo IAS apresenta o novo Nissan Kicks. Solicite hoje mesmo um virtual tour exclusivo em iasanissan.com.br. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea. Você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar, frigelar.com.br. Sala de redação vai para o intervalo comercial atrasado, porque esses caras não param de falar, e voltamos em seguida. Estamos de volta, 1h41. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos. Com inovação e excelência, espera fazer ainda muito mais. Zafari Bourbon, lembrando mais uma vez, entre no site www.zafari.com.br e veja os novos horários a partir dos decretos do governo do estado do Rio Grande do Sul. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo, qualidade comprovada. Maurício Saraiva, quem vamos ver hoje de noite? Quem serão as atrações? O que o Passo da Areia nos reserva? Bom, eu nem vou falar do campo do Passo da Areia, você vai achar provocação. Então vamos passar por essa parte batida. Eu sabia que o Maurício ia começar assim. Não, eu não vou abrir grande Maurício. Vamos passar por outra conversa. A conversa, Diogo, é em cima... Tu é um cronista velho, tu não entra nos conceitos jovens, claro, é isso. Claro. Perfeito, eu concordo com você em 3 vias. Mas tirando a brincadeira que eu não podia perder, e o Diogo Bandido chegou e deu a vírgula, o que eu tenho para ver, e todos nós temos para ver, é um contingente bem grande de jogadores promissores do Grêmio, e alguns com cartel ou com perspectiva de furar a fila. Quem mais pode furar a fila, o Lucianinho Périco deu no Sala de Domingo ontem a opinião e concordei com ele. O Ricardinho, centroavante, ele pode furar a fila porque ele tem feito gol em cima de gol, 2 em 2 jogos, um deles de Libertadores, né, jogo de pré-Libertadores. Tem todo um potencial, tem um aparato, tem boa compleição física, boa qualidade técnica, e ele está fazendo o seu papel. Então ele é um fura-fila. O Guilherme Azevedo, que é outro que está cumprindo plenamente uma expectativa minha de tê-lo visto jogar antes, pé esquerdo, lado direito, drible, chute, ele está cumprindo tudo isso. Então eu não vou considerar ele um furão de fila, mas ele é um jogador capaz de se afirmar num corredor onde eu não tenho o Alisson como titular absoluto. Os demais, Pedro, o Breno hoje é titular do Grêmio, pauta próxima. O Ferreira, mais pauta próxima ainda, porque ele já era titular antes, quem não botou titular foi o Renato. Então, como o Renato não botou, sim, ele tecnicamente não era titular, não estava entre os 11. Mas ele está jogando o futebol titular há muito mais tempo. Breno, Ferreira já estão noutra turma. Aí você vai ver Lucas Araújo, o Guilherme Azevedo, o próprio centroavante Ricardo titular, né? O Wanderson é titular. O Wanderson, Guerra, bem lembrado. Wanderson, Breno e Ferreira estão noutra turma. E esse jogador, o Pedro Lucas, que é muito bem falado e que jogou contra o Aimoré, vê-lo de novo vai ser bem legal. Então, eu estou citando, Guerrinha, mais de meio time. Eu estou citando mais de meio time de jogadores promissores deste Grêmio. Alex Bagel, o que tu acha? Eu vi a vitória contra o Aimoré, deixa eu antes dizer uma coisa. O menininho aquele no meio campo de pé esquerdo, eu acho que sim, ele... o Pedro Lucas. Eu acho que ele ainda falta um pouquinho mais, mas ele também, ele é do ramo, hein? Ele parece o D'Alessandro, né? Ele enfia a bola legal, ele se aproxima da área. Ele é outro que tem que botar os olhos nele aí, que parece que tem futuro. Parece. Ele faz a bola andar, né? Ele faz o jogo movimentar muito. Vai jogar, Bagé, vai jogar porque o GPR não consegue jogar, né? Em seguida ele vai jogar. Tem uma outra situação aí, eu estava buscando algumas informações nos últimos dias sobre essa situação do Jean-Pierre, e aí eu descobri, por exemplo, que essa folga que foi dada para os titulares
não foi dada para o Jean-Pierre. Eu não estou aqui defendendo se tinha que dar ou não a folga para ele, mas isso é um fato. Todo mundo recebeu folga, o Jean-Pierre não recebeu folga, continuou treinando. Eu não sei se isso já naturalmente... Porque o Grêmio quis, Bagé? Ou porque o jogador quis? Não, porque o Grêmio quis. Por isso que eu estou indo por esse lado. Na minha interpretação disso tudo, é mais ou menos assim, Jean-Pierre, dá uma olhada, dá uma focada mais nas coisas que estão acontecendo aí, porque tem algo saindo do normal. Pelo menos essa é a minha interpretação depois de todos os ingredientes que nós tivemos recentes, inclusive com um aspecto que também entra nesse momento dentro no vestiário, com perdão da redundância, que é a questão lá do tal vídeo do pai do Jean-Pierre, que não foi uma coisa que nós não vamos chegar também a considerar que isso não teve peso nenhum. Não, ele Bagé, Grêmio e Jean-Pierre imploram por qualquer proposta em milhões de euros. Não precisa ser 2 dígitos. Imploram os dois. Tô indo por esse caminho. Chegando algum interessado, pode daqui a pouco estar ensaiando, quem sabe, uma saída do Jean-Pierre, no mesmo momento em que olha o que é o contraponto das coisas, né? O Renato começa a dar oportunidade para o Pinares, e aí o Pinares posta nas redes sociais, ele se empenhando e muito no trabalho, apesar de estar nas férias, trabalhando numa praia, e por outro lado o Pedro Lucas, que surge aí como meio que uma luz, né? Nesse meio todo desse jogador mais clássico, né? Desse meia mais organizador. E o Pedrinho apareceu muito bem, né? A vaga hoje é do Pinares, né? Eu quero ver o Pedro Lucas, hein? Eu fiquei impressionado com ele no outro jogo. Eu gostei dele também, só Pedro. Quer ver, né, Pedro? Só quer ver o Pedro Lucas porque tu viu o Pedro Lucas jogar. Isso. Né? Exatamente. A fase de testes do Grêmio é diferente da fase de testes do Inter. Não, mas o Marcos Guilherme eu já vi jogar também. Mas o Pedro Lucas, até o jogo, até os 30 minutos de jogo ali na partida contra o Aimoré, o jogo estava encardido. Sabe, a bola estava circulando ali com os volantes, né? Ele não conseguia fazer aquela movimentação de entrar assim entre as linhas do Aimoré, que jogava com 2 linhas de 4. Quando ele conseguiu fazer esse movimento assim de não ficar tão de costas e buscar o espaço e entrar ali no entrelinhas, começou a aparecer o jogo dele. Aí ele dá uma assistência pro Guilherme Guedes, aí depois ele dá outra assistência. Ele só tem que participar mais do jogo, mas isso com o tempo vai acontecer. Tem um cara diferente ali. Esse gol do Guilherme Azevedo, citado pelo Diogo, ele dá um tapa na bola com o pé direito e com o esquerdo ele já pifa o Gui. Aí o Gui vai lá, dribla, sofre o pênalti. Ou seja, ele não é o 10 da firula, ele é o 10 de fazer o jogo andar. Ele faz o jogo andar, ele faz a bola andar. É um jogador, né, Diogo, é um jogador que a gente, menino, esses garotos, esse é um jogador rodado. Esse é um jogador que teve no Real Madrid, fazendo testes, experiências. Jogador de seleção sub-17. É um jogador que foi campeão mundial, claro, ele chegou na última chamada, foi pro lugar do Reinier, o Flamengo não quis liberar o Reinier, mas ele estava no grupo, ele participou da conquista do Mundial Sub-17. E é esse processo que o Grêmio quer acelerar, porque esse jogador vem do Sub-17, campeão mundial, e ele ainda vai cumprir um processo no time de Sub-20, ele recente é sido promovido por transição, e agora ele entra no profissional. Ou seja, esse jogador já poderia estar desde o ano passado no grupo principal. Se tu não aproveita eles, tu acaba comprando jogadores médios, como o Grêmio fez o ano passado, que custaram 55 milhões e que deram um retorno desse tamanho. Assim. O Pedro tem time de sexta. O time de sexta, com exceção do Cortez, era todo mundo formado no Grêmio, ou pelo menos captado ainda em idade de formação. E aí, Alex, tem uma coisa bem interessante que o Grêmio está fazendo e parece estar prometendo fazer. Ontem a reportagem com o Rafael Gomes falava nisso. O Grêmio, ao apoiar o Breno titular, não basta só colocá-lo repetidamente titular. O Grêmio está suspendendo uma busca por goleiro e age muito bem. Porque qualquer goleiro que o Grêmio fosse buscar, se eu sou o goleiro que o Grêmio quer buscar, eu pergunto para os caras que estão me procurando, escuta, eu vou lá e vou ter chance de jogar, né? Senão eu não saio daqui de onde eu tô. Então o Grêmio teria que prometer, por óbvio, como atrativo para trazer o jogador, uma chance no time titular. Um jogador que já é naturalmente mais experiente que o Breno. Então você trazer um goleiro nesse momento pode interromper uma trajetória de evolução do Breno, que está sendo demandado e toda vez que é demandado dá uma resposta. A defesa Banks que ele fez sexta-feira foi sensacional. Então, não trazer um goleiro é parte da aposta no Breno, porque por tabela você aposta também no Adriel, que é um goleiro de nível de seleção de base. Pronto. E a economia? O Breno vai fazer 22 anos agora, Pedro. Tu relacionasse aí, Maurício, 5, 6 jogadores, tá? Que tu entendes que
seguindo esta linha, Sim, em breve sim. poderão ser titulares do Grêmio. Quanto é que Perfeito. custa isso? Qual é a economia que o Grêmio faz com isso? Aos repórteres, Pedro, porque o Inter está contratando um profissional chamado Gustavo Grossi para fazer isso no Inter, né? Uma linha de jogadores, né? Isso. Aliás, eu conversei com o Paulo Brax, né, nesse final de semana, e eles apoiam muito esse trabalho. Acho que pode ser uma fornada boa dali. Ele disse que o Grossi lá no River Plate tinha uma missão, fazer número 10. Eles queriam o número 10. Pete Martinez, por exemplo. Queriam o número 10, exatamente. Fizeram lá nas canteiras deles. A pergunta aos repórteres o trabalho do Grêmio na categoria de base ele é estupendo. Por mais que o Renato tenha um pouquinho de... Que palavra eu posso usar? A base forma, né? Se o Renato vai usar outra coisa. O Renato protege demais os meninos. Eu tô elogiando o Renato. Né? Eles não tem demoram para ejaculação entrar no precoce. time, né? Não tem Alguém pode ejaculação me precoce. trazer o nome do profissional ou dos profissionais do Grêmio que revolucionaram o Grêmio? Eu não tô falando só da ponta direita lá, tá? O Francesco Barleta, que é o gerente da base... Ele tá a década inteira, Alex? É um cara... Já tá há mais de 10 anos. Esse cara, quando ele chegou no Grêmio, ele começou pela escolinha, lá no Cristal. Aí depois ele foi galgando e chegou à condição de diretor executivo da base. Tem vários e vários outros nomes que nós podíamos citar e vamos acabar esquecendo de algum nome, porque sempre tem muita gente envolvida. Agora, o capitão da base é o Francesco Barleta, que é o cara que busca ter esse trabalho da captação. Aí eu vou Inter chegar. já tem Qual foi fornado, hein? Pedro? O Inter já tem fornado, hein, Potter? Começou a aparecer coisa, né? Mas assim, Pedro, o Inter tá estágios atrás do Grêmio nesse contexto e aparentemente todo mundo que chegou no Beira-Rio quer mudar isso aí. Mas quando o Marcelo Medeiros entrou, estava 0. Neste momento, tu tem pelo menos 5 jogadores do Internacional que pode entrar amanhã no time e dar a resposta. Isso é ótimo. Tem um sub-20, Potter, que dizem... Tem um sub-20 que tem bons valores. Ou um time. Um time inteiro. Um time inteiro. Não, time inteiro, mas tem bons valores. A categoria de base salva o Grêmio, né? Porque qual foi a última grande contratação do Grêmio? Ou melhor, qual foi a contratação do Grêmio que virou titular absoluto e fez gols? Diego Souza. Desculpa, fez gols. Qual que Diego Souza vender depois? Diego Souza. Tá. No ataque. O Diogo Barbosa. É titular Diogo Barbosa. Esquerdo. Zagueiros não. O próprio critério financeiro. O Kahneman veio. Quem é que tu compra e tu consegue revender mas... depois? Quem tu vende a base. Já com os meninos, eu digo assim, né? Financeiro. Sim, é aí que tá. Essa é a importância da base pro Grêmio. O Renato tem um esmero... Tá falando de cara graúdo, cara caro, né? Jogador caro, tá dizendo, né, Potter? O cara caro que tira o lugar da base. É complicado. Às vezes tem que tirar, às vezes titular. O Maicon chegou aqui, né, despedaçado no São Paulo. A torcida pegou no pé dele, chega aqui e reconstrói o Grêmio. Dá uma cara que o Grêmio talvez nunca teve. Né? E vira titular absoluto, líder de vestiário, essas funções todas do Maicon. Agora. Ele chega por empréstimo, inclusive. Não, mas não é nem depois muito de atrapalhar, Diogo. A minha tese, entre aspas, vai em cima disso aí. O Grêmio contratou muito mal. O que coloca o Grêmio competitivo é o técnico e a sequência dele e garotos. Pode fazer as contas aí. Pode fazer. Mas claro. É que algumas destas contratações que nós citamos aí, quando, por exemplo, vamos pegar o Tardelli, tá? Que é um caso emblemático, um jogador que veio caro. E que todo mundo elogiou, né, Alex? No dia que saiu, né? Vocês falaram nesse ano agora que passou isso? Como a do André. No momento que se anunciou, todo mundo concordou. A do porque André não é aquele jogador Maurício. Só que vamos para a questão financeira. Grêmio, pode. A do André, o Grêmio paga 5 milhões. O Grêmio paga 5 milhões de dólares pelo Bolanhos. E depois, quando vende, não consegue mais pegar esse valor. O Internacional vendeu o Nico por menos do que pagou. Então, a base, ela não é só a salvação técnica, ela também é a salvação financeira. Porque é quem deixa dinheiro pro clube. Mas aí nos últimos 5 anos do Grêmio, viu, Leonardo? Nos últimos 5 anos, o Grêmio tem 3 jogadores que o Grêmio contratou que deram resposta, assim, absolutamente extraordinária. Jeromel, Kahneman e Maicon. Todos os outros, os caros e os mais baratos, todos os outros, de alguma forma, fracassaram. Não tem Pedro, assim. a pergunta é a seguinte. O Diego Souza fez gol esse ano, é verdade. O Diego Souza, tá. Pedro, mas é por um momento. O Leonardo Moura ajudou o Grêmio, Pedro. Não foi consagrado, mas ajudou. Pedro, o Bruno Cortez em 17 ajudou, agora não ajuda, mas ajudou. Diogo, o que o Grêmio estaria... Se o Grêmio tivesse acabado, não tivesse pandemia, temporada normal, tudo acabou lá em dezembro, na primeira semana de dezembro de 2020. Certo? Tivesse agora uma parada normal, tudo normal, pré-temporada. Os garotos iam estar jogando sim ou não? Acho que não.
Não Acho que acabou não. a paciência, Pedro Ernesto. Acho que não, e isso só vai acontecer agora porque o Romildo Bolzano tomou a decisão de, em função de os resultados não acontecerem, ele perceber que tem jogador aí que está passando ponto de maturação e quer acelerar o processo. Sabe por que eu acho que jogaria, Guerra? Porque o Grêmio está coincidindo esse lançamento de garotos com o projeto do CT. E o Grêmio quer decolar esse projeto. O Grêmio investiu no CT e o Grêmio viu que a base não estava fluindo, que os caras estavam saindo. Nós tivemos esse ano o Grêmio emprestando 8 ou 9 jogadores sub-20 para os times do interior, porque eles chegavam no transição e estacionavam. E aí pulou essa etapa do transição. Vão jogar o gauchão e daqui a pouco eles mostram o valor e voltam num outro patamar pro time. Pedro Ernesto, 13h55, Pedro. Temos um intervalo comercial, é isso? Mas deixa eu te lembrar, Guerrinha, que a Objetiva Administradora de Condomínios, ela está há 23 anos no mercado e é especialista no que faz. Lá em Novo Hamburgo, bom, lá 90% dos condomínios, lá onde ela nasceu, né, são administrados pela Objetiva Administradora, que agora chega em São Leopoldo e chega em Porto Alegre também. Objetivacondomínio.com.br, solicite sua proposta, fale com a Objetiva, ela tem muito tempo de trabalho e tem muita qualidade para oferecer o seu condomínio. Tá certo, senhor síndico? 13h56, sala de redação vai para o intervalo comercial, tem notícia na hora certa e nós voltamos depois com a terceira parte deste Sala de Redação. 13h03, Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Grupo IESA, vamos juntos. Ar-condicionado na Frigelar. Ruder Segurança, 49 anos. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. E Zafari Bourbon, que está anunciando. Entre no site do Zafari para que você saiba quais são os novos horários segundo o decreto que nós tivemos do governo do estado, né? Todo jardim é feito de história, de inspiração, principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para levar para casa produtos de jardinagem e ainda tem condição especial de pagamento na linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca, hein? Acesse ofertas.steel.com.br e confira. Muito bem. Para o jogo de quarta-feira, Potter, o que se pode esperar do Internacional? Que tipo de experiência pode ser feito? O que o futuro nos reserva aí? Eu acho que vai pintar mais figurões no time, né? Os testes, né, estão rolando por diversos fatores técnicos, táticos, físicos, né? Um começo de temporada, não podemos esquecer disso. É um começo de temporada. Claro que foi mais curta as férias, né? O Inter foi até o último segundo tentando ser campeão e não conseguiu. Então tem um pouquinho de descansar a mente. Então eu acho que, Pedro, certamente tentar adivinhar uma escalação hoje é um erro jornalístico, né? Só se a gente conseguir descobrir isso aí diretamente com alguém que vai jogar, algum muito próximo disso aí. Então a gente, talvez um Guerreiro já como titular. O Guerreiro, além de mas para começar, acho que não, né? Para começar, acho que tá voltando de uma lesão muito longa, né? Mas daqui a pouco o Dourado pode ser um cara que pinte ali no lugar do Lindoso, né? O Johnny estava na seleção, não sei se ele já vai ter disponibilidade, também é um garoto que pode ser testado, né? O Inter contratou, a gente já falou isso aí, já foi falado antes, né? O Carlos Palácios, né? Já tá no Beira-Rio, já tirou foto, então eu não sei exatamente qual é a velocidade de inscrição dele. Você foi ver na internet, bonito, né? Eu fui ver lances dele, deu 3 a 5 minutos de compacto, eu procurei no YouTube, logo que apareceu o primeiro que pegou, e tem coisas muito interessantes nesses compactos, que claro, eles já são aquilo que você, se você é empresário, você bota no DVD para vender, porque é só o que há de melhor ali. É um jogador de habilidade técnica, é um jogador de perna direita que até usa a esquerda, mas ele bate o pênalti com a perna direita, por exemplo. E é um cara que tem naturalidade para fazer o corredor, porque ele tem velocidade, para driblar por fora, mas algumas das melhores jogadas dele foram por dentro. Se ele é mesmo tão eclético como parece ser nesse DVD, e para ser considerado a joia do futebol chileno, ele pode ser o homem que hoje seria o Praxedes, ou o cara do corredor direito que parece ser o que o Ramírez está projetando para o uso do Palácios. Mas o que já ficou muito claro nesses lances, sempre descontando que ali tem o resumo do que o cara faz, é que ele é jogador de qualidade. Ele não é só um velocista, ele não ganha do cara no ombro ou na força, ele tem qualidade técnica, ele bate bem no gol, usa as duas pernas bem, prefere a direita, mas é um jogador que o Inter está trazendo que você
ao ver as jogadas dele, identifica, não, ó, aqui de fato ele está sendo convocado para o Chile com 20 anos, porque ele é qualificado. Eu confio muito no Léo, né? Porque o Léo é disparadamente de nós aqui quem consegue ver esses jogos, né? E a avaliação do Léo não é só de melhores momentos. Tô errado, Léo? Não, é isso aí mesmo. E nesse jogo ele atua pelo lado esquerdo, no jogo contra o Del Valle. No primeiro jogo, ele começa centralizado, porque ele surge com muita força no Campeonato Chileno, atuando pelo lado direito com outro técnico. O União Espanhola trocou de técnico, agora é o Jorge Pellicer, que é um cara consagrado lá no Chile, e ele começa usando o Palacios como 10. Né? Por quê? Conversando com colegas chilenos, o Palacios ele faz gols, não muitos, né? Ele tem 8 no último Campeonato Chileno, mas ele é o cara que se destaca pela assistência, pelo penúltimo passe, por pifar os companheiros e por tirar da cartola alguns passes. Vendo o time do Centroavante agradece. Exato. E vendo o time do Inter jogar ontem, o Inter carece disso. Do jogador que tem a compreensão de encontrar o espaço vazio, né, de pegar a bola e acionar o companheiro, de ocupar o espaço vazio dentro do campo. Ele é, Maurício, por isso que o técnico usou ele como meio armador. Ele é uma espécie de um armador pelo lado. E ele tem habilidade. E outra característica que me chama a atenção, que ele foge do biotipo do jogador chileno, né? O jogador chileno não é alto. Baixinho. O Gary Medel, que é o pitbull... Ele é alto, ele é esguio. Ele tem 1,72 m, o Gary Medel, e é zagueiro no Chile. E esse cara não, aquele baixinho tem 1,60 m, ele tá te enganando. E ele tem também, Pedro, ele tem também, Potter, a bola parada. No jogo que eu vi do Palacios, foi o primeiro jogo do União Espanhola contra o Del Valle. Eu vi assim todo o segundo tempo. E neste jogo ele jogou pelo lado esquerdo. Eu acho que ele até vai jogar pelo lado direito no Inter, né? Mas neste jogo ele jogou pelo lado esquerdo, perna direita, ele é o camisa 10, e além disso tudo que vocês falaram, né? Que ele é um cara que gosta de jogar por dentro, ele tem aquele passe que fura rompe linhas, ele faz isso, e passa com velocidade, chamado passe pesado. Ele também é o cobrador de faltas, assim, escanteio, bola parada, é tudo com o camisa 10, o Palácio. Então eu acho que ele pode agradar coisas interessantes pro Inter, né? A melhor coisa que se pode dizer dele é que se ele é um cara que serve os atacantes, que o Inter carece desse jogador. O Inter não tem o armador hoje. Não tem. O Inter hoje tem, quem está armando o jogo muitas vezes é o Cuesta, né? Ontem até o Rodinei descobriu o próprio Cuesta dentro da área num lançamento que o Cuesta matou no peito e concluiu para fora. Precisa alguém no meio campo para botar o pé na bola, para fazer os mais adiantados terem a possibilidade do arremate final. O Inter não tem esse jogador, está em falta. Ô Pedro, e tem também um critério, que é um critério só meu, né? Se vocês quiserem dividir com ele... Não, que já é um critério interessante, isso é do teu. Que é o seguinte, tirando da Argentina, jogador de qualquer outro país da América do Sul, tu não contrata se ele não está na seleção, no grupo da seleção. Não contrata. É verdade. Vai falhar. Pega, não pense vocês que eu fui fazer pesquisa. Masturbação de pesquisa, Pedro. Masturbação de pesquisa. Não tá na seleção. Como é que se masturba na pesquisa? Fica horas e horas, 4 horas na internet, pegando jogador por jogador. Pega jogador por jogador. Tipo assim, masturbação, no caso, cita é uma linguagem. Bertolli é argentino, não conta. Sim, agora tu pega um monte de outro cara aí, que eles não são jogadores de seleção. Pinares. O Pinares ele era a seleção chilena. Seleção chilena. Mas imagina a masturbação do Grêmio. O Turim é um bom exemplo. Mas o Turim é argentino, tu consegue pegar um D'Alessandro, pegar bola e não é da seleção. Entendi. Mas o D'Alessandro foi da seleção. Agora vamos lá, quer ver uma coisa? Kahneman, seleção. Arce, seleção. Gamarra, mas o Kahneman quando veio não era. Vamos fazer a vírgula aí, Potter. Quando o Kahneman veio, ele não era seleção. Por isso que na minha tese tem um asterisco na Argentina. Porque lá eles produzem como nós produzimos. É a mesma coisa do Brasil. Tem um monte de jogador bom brasileiro que não está na seleção brasileira. O Edenilson é um jogadoraço de futebol. Nunca foi convocado. Né? O Brasil e a Argentina conseguem fazer isso. Agora assim, ó. Agora, o Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes. Isso não, é tipo a região metropolitana. A seleção é a seleção da região metropolitana de Porto Alegre. Se tu tem um cara nesse país que não é convocado para a seleção da região metropolitana, não contrata. Ele não é bom jogador. E no caso do Uruguai, se o cara é convocado, isso não é condição assim sine qua non. O cara é uruguaio e está na seleção. Olha, talvez não queira dizer tanta coisa assim. Não, mas eu quero lembrar o que a gente discutia há pouco, que era... Abel Hernandes, seleção. Não, a gente discutia há pouco, Alex, sobre o que o Grêmio contratou e contratar certo ou errado.
E aí eu fui lembrando, enquanto a gente discutia sobre isso, jogadores que acabaram dando errado, mas que quando contratados tiveram de boa parte de nós, e aí não é unanimidade, porque nós não somos burros, Nelson Rodrigues já disse, toda unanimidade é burra. Então, muitos de nós dissemos quando veio o André, que o André foi uma boa contratação. Mas eu nem vou no André, eu vou falar de uma contratação ainda mais cara de um estrangeiro, que quando veio, eu particularmente aprovei, porque tinha visto jogar contra o Inter, o cara era de seleção, e aqui no Grêmio, por razões muito mais de fora do que de dentro de campo, Bolanhos. ele não deu certo. Chama-se Bolanhos. O cara jogava no Equador e no time dele no Equador, jogando contra o Inter aqui, ele pegou a defesa do Inter todinha e engoliu a defesa do Inter, de tanta qualidade. Foi se atrapalhar fora do campo. Mas então algumas das contratações que o Grêmio fez, não é que elas foram mal feitas. Por razões do jogador, o cara chegou aqui e não rendeu. Mas eu aprovei, por exemplo, a contratação do Bolanhos. Quando o cara vai embora, Ele chegou a render um pouco, né, a Maurício? direção do Grêmio contratou errado. Ele começou Não bem. pode. Ele uma lesão começou grave, Não, pra quem né? custa Naquela 5 milhões de final da dólares. Copa do Ah, não, Brasil. isso sim. Mas o Sim, Miller isso sim. Bolanhos, aí é que eu falo da contratação e tu não pode só ver o aspecto técnico, e tem que fazer uma pesquisa, né? O Miller Bolanhos tinha problemas extracampo, já tinha tido problemas extracampo na passagem No dele Emelec. pela LDU, não antes pela LDU, tanto que a LDU tira ele do circuito e manda ele pro Chivas dos Estados Unidos, tentando fazer com que nos Estados Unidos ele desconecte um pouco do ambiente dele. Ele já tinha apresentado aqueles problemas com doping e tal, tinha cumprido uma suspensão. Aí o Grêmio fez a aposta na recuperação dele, porque ele realmente, tecnicamente, ele vinha sendo o destaque até da Libertadores. Mas o Potter falou dos jogadores de seleção nesses países periféricos da América do Sul. Por exemplo, os argentinos estão fazendo um movimento muito interessante de buscar muitos atletas no mercado colombiano. Inclusive, eu acho que o mercado colombiano, os agentes, estão vendo em grandes clubes argentinos um entreposto para levar à Europa. E essa legião colombiana do Boca, por exemplo, ela chega quase desconhecida. O Villa é um cara que sai, se não me engano, do Deportivo Cali e vai se destacar no Boca e vai à seleção. Né? O River agora está lançando o Carrascal, buscou o Borré, que estava no Villarreal lá, foi novinho pro Villarreal. Então tem um mercado ali que é o mercado colombiano que, se tu pesquisar bem, tu pode alcançar alguns jogadores de qualidade antes do olhar estrangeiro. Mas quando tu recua o sub-23 para sub-21, tu tá aproveitando o jogador que tem 19, 20 anos e tu tá dando a ele a oportunidade, como o Grêmio tá dando agora, para meia dúzia de jogadores que certamente serão solução. Quando eu disse há pouco que o Diogo interrompeu e discordou do que eu disse, que o Grêmio tem 3 contratações que deram certo, tá? Eu estou falando de grandes jogadores que fazem diferença. E na base do Grêmio, neste período, o Grêmio tem Arthur, tem Luan, tem Everton, tem PP, tem 50, tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: primeiro, esgota toda a capacidade da formação da base. Vê todos os jogadores da melhor maneira possível. Coloca-os no time para jogar. Não espera que o Ferreirinha leve 1 ano, 2 para entrar em campo, nem muito menos o PP. E a partir daí tu vai ter a contratação, aquela que, bom, realmente isso aqui nós não temos, precisamos ir atrás. Que fez o presidente agora. Tá certo. Essa interferência do presidente tem muito a ver com isso. Quando ele senta na renovação com o Renato, juntamente com o Carlos Amodeu, e deixa muito claro: tá bom, tu quer saber quanto que nós vamos investir? É isso aqui. Agora nós queremos te dizer o seguinte: nós estamos mudando e a partir de agora esses garotos, entre aspas, vão precisar pelo menos serem testados em cima. Quem vai escolher quem fica é você, Renato. Agora, vai ter que puxar eles. Vamos pegar lá, ó. A gente tá falando do Breno. O Breno pro futebol, ele já não é mais tão garoto assim, ele tem 20 anos. Há quanto tempo que ele tá no Grêmio aí? Vai fazer 22 agora. 22, eu acho. O Vitor Bobsin, que a gente fala toda hora, já tem 21, não joga jogou no nunca. profissional. O Lucas Araújo, que nós vimos que tem bola, também já tem 21, vai fazer 22. Então Mas, Bagé, tem que antecipar pelo menos a utilização desses garotos. Ou o pelo Grêmio menos saber, o Pedro não deu certo, libera. Mas o Grêmio está retomando. Mas tem que jogar, né, pra saber O Grêmio isso aí. está retomando o que ele fazia ali atrás. Só que o Grêmio vinha errando na tal cereja do bolo. O Bolanhos era a cereja do bolo. O Marinho era a cereja do bolo. O Grêmio pagou pelo O Marinho. Uruguai, aquele que ia na Expo Inter andar de cavalo lá com o meu nome dele. Cebola. O Cebola. É o Cebola. Cebola Rodrigues. Christian Rodrigues. O Grêmio Fez vinha um errando. sucesso na Expo Inter que eu vou te dizer, cara. Né, Que é ele muito do- importante aqui também. Ele é um cara do campo, É. né? Mas, enfim, É do campo. não do campo É de da jogo. lida.
Dali da Por isso que o Grêmio queria contratar o Cavani, é o homem do campo. Claro. E dele mate pelos cantos, no compasso da chamarra. Vai, Pedro, entra vai, Juca tem e sai direito, Pedro, vai. Manduca. Não atrapalha. Dele, Não cor de atrapalha. Vai ninguém narrar sabe. Aqui, ó. quinta-feira, canta antes. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da Facate. Vou lembrar para vocês melhorarem a vida de vocês, tá? Escolha a área preferida facate.br. Tintas Killing, a tinta gaúcha, e para calcário e argamassa, confie na FIDA. E nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. São 2h20. Hoje, além do jogo do Grêmio, tem o jogo do Ipiranga de Erechim também, que é uma das grandes sensações desse campeonato. O Caxias está ganhando também. O São Luís de Juí também fazendo uma grande campanha. Ontem ganhava do Pelotas e teria a quarta vitória consecutiva se tivesse mantido a vitória, mas acabou empatando. O Pelotas acabou empatando. Enfim, Maurício, eu acho que temos times bons aí dentro do Campeonato Gaúcho, hein? Eu gosto de ver. O que eu tô vendo até agora, ontem o Bagé fez no Sala de Domingo uma referência elogiosa ao Ipiranga de Erechim, e eu lembro de ter feito algo parecido logo que o Ipiranga perde para o Inter de 4-2, porque elogiar na derrota você tem que abrir vírgula para explicar. O Ipiranga de Erechim perde para o Internacional, primeiro pela qualidade do Inter, segundo porque o Ipiranga cansa de fazer um jogo tão propositivo, de bater tão de igual para igual com o Inter e toma 4-2. Mas a amostragem do Ipiranga recomendava, nós falamos sobre isso na Copa do Brasil, que o Ipiranga se classificou, recomendava acreditar que o Ipiranga era capaz de classificar na Copa do Brasil fora de casa, como acabou classificando. Então, desses times que eu vi até agora, Pedro, o que melhor me impressionou é o Ipiranga de Erechim, e olha que o São Luís de Juí, que ganhou do Internacional no Beira-Rio, que está fazendo uma campanhaça, mas o Ipiranga de Erechim tem uma solidez que me interessa, assim, eu gosto de ver, mas e torço para que isso se confirme no cenário nacional. O São Luís de Juí tem aquele treinador, o Paulo Henrique Marques. Esse treinador já levou o São Luís à final do campeonato. Esse treinador tem que dar uma olhada nele. Ele faz grandes campanhas. Ele ia fazer ontem verdade. 4 vitórias consecutivas. Paulo Henrique Marques, tem que olhar para esse cara, hein? Ele assumiu o Caxias depois o melhor time do interior nós vamos ver quarta-feira no Beira-Rio. Caxias. Esse time aí caiu fora da Copa do Brasil. Eu vi o jogo. Ele empurrou o Fortaleza para baixo do gol no segundo tempo. E era o Fortaleza, o adversário forte. Empurrou o Fortaleza para baixo do gol no segundo tempo. Só não teve a solução de fazer o gol. Tomou o gol com 5 minutos de jogo. Isso. Não teve a capacidade de fazer o gol que não adiantava. O empate também não adiantava. Mas, olha, é um time muito bem arrumado, mas muito bem arrumado. Bom treinador, né? Eu até me atrevo a dizer... Faltam 7 rodadas para o final da competição, né? 6 rodadas faltam, são 11 jogos, é isso. Que tem 3 que já estão praticamente garantidos. O Grêmio, o Inter e o Caxias. A quarta vaga eu não sei de quem vai ser. O São Luís está muito perto dela, está fazendo uma campanha muito legal. O Ipiranga também tem bom time. Agora, Juventude está devendo, está altos e baixos, não está legal. O Pelotas, comum. O Esportivo e o Novo Hamburgo, olha, vão ter que pelear para escapar do rebaixamento, assim como o São José. O São José perdeu um jogo agora que vai complicar muito a vida dele, que foi perder para o Brasil de Pelotas dentro do Passo da Areia. Então eu acho que tem 3 classificados e a briga embaixo vai ser uma briga ferrenha para fugir do rebaixamento. Ô Guerra, o Ipiranga, depois daquela classificação em Manaus, ele só chegou a Porto Alegre na sexta-feira, perto da meia-noite. Aí no sábado, 8h30 da manhã, todo mundo submetido a testes de Covid, todos negativos, e aí o Ipiranga voltou para casa. Ele chegou no meio da tarde a Erechim. Aí treinou no domingo, concentrou de novo, e hoje tem jogo com o Juventude. É preciso ver como é que reage essa maratona. Fisicamente, e ele já tinha demonstrado difícil. No Beira-Rio um desgaste físico, né? É um muito organizado, né? É um time que se vai por SEDEC chega antes, né? E Bagé, além do time, né? A questão do clube. Esse protocolo citado pelo Léo é um protocolo interno do clube. Independentemente de protocolo da federação ou da CBF, é um protocolo muito rígido em meio à pandemia, que é estipulado pelo próprio clube. E o destaque só do Caxias, que o Guerra fala, eu concordo, e a gente falou de alguns treinadores. Esse Rafael Lacerda, técnico do Caxias, é desses bons treinadores dessa nova safra. Ano passado, o campeonato passado, ele jogou 4 vezes com o Grêmio, ele ganhou 3.
E ele ganhou jogando bem, ele não ganhou pela divina providência. Sim, e ele manteve, Que bom, né, Bagé, que o Caxias manteve o Lacerda depois de não ter ido bem na Série D, porque não foi uma campanha tão legal assim na Série D do Caxias, né? Não. Antes de eu só dar meu pitaco sobre o Campeonato Gaúcho, Pedro, deixa eu falar do Cicobi. Seja qual for o seu plano, Pedro, com o Cicobi você tem todo o crédito, mais crédito que o Atlético Mineiro, do Nátio Fernandes, que estreou fazendo gol, do Hulk, que está gordinho, mas passa voando pelos caras. O Atlético já está 9 pontos na frente. 8 pontos na frente do Cruzeiro. Tá voando o Atlético Mineiro. Cruzeiro perdeu pro América ontem, entendeu? Perdeu não. Ele escapou de levar uma pancada de 3-4, entendeu? Bola. Os caras perderam um pênalti no fim, né? Ainda erraram o pênalti ao América. O Cruzeiro, meu amigo, eu não sei, olha, o Cruzeiro me parece que está pior do que estava em 2020. Pior. Mas, claro, Guerra, o Cruzeiro é uma recuperação de 10 anos. O Potker é banco. O Cruzeiro montou um time com jogadores garimpados na Série B. Porque não tem dinheiro, não tem recurso. E é o ano do centenário, hein? O Inter teve aquele problema de ter descido para a segunda divisão, agora tem esses problemas do Ministério Público aí, envolvendo os dirigentes daquela época. E o Inter custou para se reabilitar e só esse ano ele consegue ter uma categoria de base. E tu diz assim, eu tenho 4, 5 jogadores para olhar aí. Porque não tinha nada, tinha que contratar jogadores, e aí quando contrata jogador médio às vezes dá, outras vezes não dá. Enfim, o Inter estava se arrastando até este momento. Esse ano parece ter uma situação melhor do ponto de vista técnico, ainda que tenha muita dificuldade financeira. Agora a situação do Cruzeiro é no mínimo 20 vezes pior. O Cruzeiro é um time que nos próximos 10 anos vai sofrer demais com tudo que fizeram, com toda a dinheirama que gastaram, com o que roubaram. O Cruzeiro é um ex-grande não é mais grande clube, eu ia dizer grande time, ele é um ex-grande clube, porque ele tem tanta dívida, ele tem tanto compromisso, ele tem tanta bronca para assumir, que ele não irá se recuperar nos próximos anos. Ele vai demorar muito, muito tempo, o que é uma pena para o futebol brasileiro, porque é um clube que tem grandeza, é um clube que tem grife e que daqui a pouco está numa situação falimentar. Fala. Você vai daqui a pouco encerrar o programa, mas tem coisas que acontecem só no sala de redação que valem muito a pena assim para abrir a semana. O Marcelo Lubianca é um ouvinte nosso e o melhor amigo do Marcelo Lubianca chama Pedro Esquenato, que hoje está fazendo 19 anos. E aí o Marcelo Lubianca me mandou na rede social o pedido de que nós mandássemos um abraço pro Pedro Esquenato, que é chamado de PS, mas olha o gancho do Marcelo Lubianca para que esse abraço saísse no ar. Disse assim o Marcelo Lubianca para mim: manda o abraço, manda o beijo e tal pro aniversariante, porque ele é retranqueiro que nem o Pedro Ernesto. Olha o gancho pro cara ter o abraço que nós estamos mandando. Sim, eu então pro PS, um grande abraço pro Marcelo também. Retranqueiro que nem você, Pedro. Pedro, canta parabéns dele. Canta parabéns para ele. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. É isso aí, parabéns. Obrigado, Guerrinha, obrigado. Tu sabe que Guerrinha é o único cara que me admira cantando. Impressionante, eu falar isso. Eu também pede essas coisas. Não seja ingrato, Pedro. Eu me lembro de um velho ditado que diz assim: se o dia do cara pode ser péssimo, por que o meu vai ser ruim? Canta pra ele, Pedro. Claro, isso. Senhoras e senhores, o Sala de Redação está terminando. Vem aí, Gaúcha Mais, Leandro Stout. Pedro, começo com uma boa notícia. A chegada de mais vacinas hoje a Porto Alegre e uma previsão da prefeitura que traz